Olá, eu sou a Débora de Castro da Rocha, advogada, professora, atuante expressivamente na área do direito imobiliário, e hoje estou aqui com muita alegria para inaugurar o nosso canal de Direito Imobiliário, que terá por escopo discutir temas de alta relevância do direito imobiliário, tanto com os caros colegas advogados, como também com a sociedade de forma geral, que tem interesses pela área. Mas hoje, especificamente, eu estou aqui para tratar de um assunto bastante importante e que tem causado bastante dúvida também nesse momento, nesse cenário que infelizmente acomete aí o mundo todo, inclusive o Brasil, que é o coronavírus, que traz aí a enfermidade que nos acomete grande parte da população pelo Covid ou pela Covid-19. Em razão desse cenário, então, nós tivemos aí, por parte do poder público, em grandes estados, e não é diferente no nosso também, a determinação para que haja, então, a suspensão de serviços que não são essenciais. Então, o nosso decreto do Estado do Paraná, o 4.317, trata expressamente dessa situação ao determinar, então, que essas atividades, então, fiquem suspensas, dentre as quais aquelas desenvolvidas no âmbito de shopping centers. Nesse caso, a gente gera então um grande problema. Por quê? Porque existem pessoas que dependem essencialmente dessas rendas, ou seja, as pessoas, os lojistas que têm o seu negócio dentro do shopping centers estão aí obstados no desenvolvimento da sua atividade empresarial. E por outro lado, não conseguem oferir rendimentos, o que por via de consequência impede aí o pagamento da obrigação junto ao locador do imóvel. E nesses casos, o que nós poderíamos fazer? Está-se diante por força maior, o que invariavelmente impede com que seja atribuída a qualquer das partes a responsabilidade pelo efeito. Creio que ninguém, ou seja, nenhuma das partes contratantes tenha previsto que uma pandemia poderia gerar uma gravidade como essa, ou trazer um cenário tão complicado a ponto de impedir com que as atividades tenham ou possam ser desenvolvidas. Nesse sentido, nós temos sugerido que, com base no dispositivo legal 567 do Código Civil, possa então ser analisada a situação pontualmente e então, diante do caso concreto, requerer-se ou entabular-se entre as partes aí a redução proporcional do valor da locação, pelo menos enquanto esse cenário perdurar. Nesse sentido, você pode me dizer, mas existe uma fórmula para isso? Como que nós podemos proceder efetivamente? Não existe uma fórmula. O que deve ser aplicado realmente ao caso concreto é o bom senso. Por quê? Porque o locatário, com certeza, tem bens, os seus insumos, o que ele utiliza para prestar os seus serviços estão aí naquele local, naquele espaço, ou seja, está sendo ocupado aquele espaço, aquele imóvel está guarnecendo os bens daquele locatário. E, por outro lado, impede com que o locador possa se utilizar daquele bem. Nesse aspecto, então, defendemos que deve haver um consenso entre locador e locatário, a fim de que reduza-se durante, então, este cenário, o valor do aluguel, dos aluguéis proporcionalmente. E quando a gente fala proporcionalmente, então, é justamente verificando aí todas essas situações que estão envolvidas, que deverão, então, ser discutidas caso a caso. Neste cenário, então, além desta situação, deve ser também observado que todos os envolvidos estão sendo obrigados a suportar prejuízos, seja de uma forma ou seja de outra. Neste caso, o próprio artigo de lei também sinaliza pela possibilidade de que as partes também resolvam esse contrato, ou seja, extingam essa relação jurídica, na pior das hipóteses. Como se sabe, o nosso ordenamento jurídico, ele prima pela manutenção dos contratos,
pela manutenção dos negócios jurídicos, continuidade da atividade empresarial. Então, neste primeiro momento, não seria o caso de pensarmos em algo mais drástico, ou seja, na rescisão desse contrato, na resolução desse contrato, mas sim na solução do problema, que já estaria então contida ali na primeira parte do dispositivo que trata justamente dessa redução proporcional. Então, por que essa redução proporcional? Porque eu tenho uma deterioração parcial da coisa. Sim, porque nós podemos conceber que, diante desses decretos emanados pelo poder público, em especial aqui no estado do Paraná, que nós temos aí o 4.317, então, que trata expressamente sobre aí a descontinuidade, a suspensão dessa prestação de serviço, dessas atividades que não são essenciais, então, para a população. Então, nos alicerçarmos isso, por quê? Porque nesses decretos, ou nesse decreto especificamente, está que essa situação perdurará enquanto houver essa situação emergencial. Então, nesse sentido, eu posso repactuar o meu contrato para que lá conste então que durará ou perdurará enquanto esta situação estiver aí acometendo a população, ou seja, enquanto não houver aí um controle, enquanto não conseguirmos então controlarmos essa curva, né, esse crescimento exponencial aí dessa disseminação, o que eu acho que dentro em breve nós conseguiremos. Claro, isso é só especulação da minha parte, até porque não tenho aí nenhuma possibilidade de estar falando sobre isso nesse sentido, porque não é a minha área, né? Isso a gente deixa para a ciência, deixa para a medicina, que realmente aí tenha a capacitação técnica para poder se manifestar sobre essas situações. Mas com base em tudo que nós temos verificado, é de se esperar que dentro em breve nós tenhamos sim a solução para o que está acontecendo, né? Seja com medicamentos, seja com vacinas, enfim, que a população possa então ter aí uma solução efetiva para essa pandemia. Então, enquanto nós aguardamos a solução para esse problema, nada mais justo que busquemos então essa composição, essa repactuação desse contrato. E por quê? Você pode até me perguntar, mas eu preciso realmente repactuar? Eu não basta apenas deixar o contrato ali esperando, aguardar a pandemia passar para que efetivamente eu consiga então voltar a adimplir esse contrato? Não. Por quê? Porque nós temos que nos embasar no princípio da boa-fé. Se eu tenho aí a vontade, o ânimo de realmente continuar prestando o meu serviço, se eu quero continuar naquele espaço, eu não posso me aproveitar de um cenário negativo para tentar me locupletar indevidamente, né? Deixar o próximo ou outro contratante com o prejuízo. Não, eu tenho que tentar agora, nesse momento, harmonizar os interesses envolvidos. Por quê? Porque nesse momento todos, como disse anteriormente, estão sofrendo e suportando prejuízos. Então, o artigo 422 do Código Civil já é bastante claro nesse sentido. Ele já remete à situação de que nós temos que observar durante todo o curso do contrato o princípio da boa-fé, né, para que não haja então alegação futura de descumprimento contratual ou de que alguém então aí se aproveitando da situação e do momento se utilizou de má fé. Então o que nós queremos evitar é justamente um cenário aí beligerante, um cenário de conflito pós-pandemia. Nós temos que pensar que essa situação irá ser superada sim e que durante este interregno de tempo nós temos que ter soluções para então amparar aí tudo o que acontecer, né? E além do que, essa repactuação também garante que neste momento será cobrado proporcionalmente o valor e também garante que aquele que recebe, o locador, vai receber o valor de acordo com o que foi pactuado enquanto esta situação perdurar, ou seja, enquanto esse quadro emergencial perdurar. Então, nesse sentido, o nosso aconselhamento é que realmente as partes possam sentar, discutir amigavelmente esse contrato, a fim de que resolvam essa situação, solucionem essa situação, melhor falando, para que não haja aí nenhuma animosidade futura ou invocação de que alguém
se aproveitou do momento para tentar aí tirar vantagens indevidas, enfim, situações nesse sentido. Então, o nosso aconselhamento tem sido esse, né, e sempre com base aí nas premissas, né, e princípios do direito, aí, princípios também constitucionalmente assegurados, tais como até a dignidade da pessoa humana, porque aí nessa situação sabe-se que muitas famílias, né, esses locatários, lojistas, têm como fonte de ganhos, né, para oferir rendimentos unicamente àquele negócio que está impossibilitado de continuar nesse momento. Então, nesse momento, temos que realmente aí ter a devida parcimônia, o cuidado para conseguir aí estabelecer diretrizes novas, né, que realmente são necessárias para que consigamos, então, manter o negócio, suportar a situação em meio a uma crise aí de grandes proporções como essa, né? Como é essa e como poderá vir a ser ou desencadear em momento futuro também outras aí consequências, especialmente aí dentro do cenário econômico. Nós sabemos que serão aí inevitáveis diante de tudo que vem aí acometendo a sociedade, todos os impactos, enfim, todas as atividades que estão, infelizmente, sendo impedidas de continuar. E, claro, e sem tirar ou desmerecer aí o poder público, que tem, sim, que adotar as medidas necessárias para combater essa pandemia. Então, eu sou a Débora de Castro da Rocha. Hoje nós tratamos da questão da locação em shopping centers. Traremos agora semanalmente outros temas também, tanto que reflitam aí diretamente na pandemia ou que estejam sendo aí afetados pela pandemia, e também temas afetos aí à área imobiliária, que com certeza são de grande interesse para os operadores jurídicos e também para a população. Um grande abraço, aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!